Aprender a manter a mão firme é uma das coisas mais fundamentais do desenho. Não é à toa que dá início à nossa lista de fundamentos do desenho. E eu sei, isso da desenho é chato. E pode ser bem tedioso, dependendo das matérias, até porque a gente sempre começa com a parte tediosa. E muita gente quer ignorar isso e aprender a desenhar o corpo humano logo de cara. E aí o resultado não é sempre como esperado. Mas hoje eu vou trazer aqui alguns exercícios simples para vocês começarem a treinar a mão e deixarem suas linhas mais retas, mais precisas, além de usarem como aquecimento toda vez que você for começar a fazer sua sessão de desenho. Eu acho muito importante deixar a mão aquecida. Primeiro, o mais básico de tudo. Hoje vocês estão vendo as minhas mãos. Fiz uma gambiarra enorme para conseguir deixar o celular desse jeito. Vou deixar uma fotinha aí a título de curiosidade. Mas vamos começar. Antes, você vai ter que meio que separar um terço da sua folha. Tipo assim, é de olho mesmo, não é para medir não. Porque vamos começar com as linhas pequenas, depois as médias e por último, uma que vá de ponta a outra. Você vai fazer a linha mais reta que você conseguir e depois repetir esse mesmo processo por cima dela 8 vezes. Eu vou dar só um exemplo, mas tentem fazer essa linha 3 vezes. Então, você vai fazer 3 delas e passar por cima dessa linha 8 vezes. Depois de fazer a linha curta, você vai para a média, que vai ser mais ou menos ali a metade da folha. Então, de novo, fazer uma linha reta e depois tentar manter essa linha por cima dela 8 vezes. E por último, uma linha da ponta a outra. Pode ser a mais desafiadora, mas a dica é, e é bom já servir de adendo, não use só o punho. Tanto que vocês devem ter visto aí eu mexendo a minha mão, é para vocês verem que não é para usar só o punho, tentem usar o máximo do seu braço. Aí você vai conseguir fazer uma linha reta de uma só vez, não vai ficar picotado. Então, depois de você fazer as linhas retas, vamos para as linhas curvas. Então, você vai fazer meio que esse arco e vai ser a mesma dinâmica. Faz um arco, depois faz 8 vezes, faz outro arco, depois faz mais 8 vezes, aí depois vai um de uma ponta a outra e mais 8 vezes. Vai ficar um negócio feio, especialmente se estiver começando agora. Eu que deveria estar melhor, teve algumas linhas aí que fugiram da rota, fugiram do caminho e acontece. Agora, o segundo exercício, você vai fazer linhas entre colunas. Então, faz 2 linhas verticais retas, e aí entre elas você vai fazer várias linhas horizontais, tentando manter a distância entre elas a mesma, de forma bem paralela e o mais retinho que você conseguir. Eu só fiz uma coluna aí, mas aí você tenta fazer mais 2 ou 3, vai praticar bastante. Isso é bem importante para manter firmeza na sua mão também. Agora vamos fazer um treino um pouco mais diferente. Vamos praticar nossas curvas também, nossos círculos, em formas paralelas também. Só que vamos fazer o seguinte: faz um círculo grande, e aí a partir disso você vai fazendo círculos menores dentro dele, também de forma que as linhas fiquem paralelas, que não se encostem. Vocês vão ver que eu vou acabar encostando no meu exemplo, mas o objetivo é o contrário, tá? Vamos tentar deixar eles separados, tentando manter a mesma distância. Não vai ficar perfeito, obviamente, mas como eu estou reforçando, é um treinamento, não fiquem mal se você fica mal com isso. Então, vamos com calma, fazer devagar, com calma, um dentro do outro. Eu acho que eu estava um pouco nervosa na gravação, eu tentando jogar a culpa em outras coisas, né? Que é a primeira vez que eu tava fazendo essa gambiarra pra tentar gravar de cima. Se eu soubesse fazer isso antes, nossa, mas tá bom. Enfim, quando você terminar de fazer do maior pro menor, você vai fazer o reverso, vai começar do menor pro maior. Então, você vai fazer um círculozinho bem pequeno e aí você vai fazendo o caminho reverso, mantendo sem encostar uma linha na outra, paralelo, até ficar um círculo grande. Agora, aproveitando essas linhas retas que a gente fez, vamos praticar um pouco de círculos. Começando com um exercício de molas. Vai ser mais ou menos uma mola. E aí você vai tentar pegar um ponto inicial, um ponto final, e aí você vai fazer círculos interligando um no outro, tentando fazer as suas quinas se encontrarem. Você vai ver aí que vai ter uma parte que elas vão se encontrar e fazer isso por toda a extensão do caminho. Faz com molas pequenas, faz com molas maiores, faz bastante,
né? Depois eu vou fazer uma maior aí. Algumas ficaram um pouco tortas, mas isso é normal. É um aquecimento, é um treinamento. Tudo para ajudar você a ter um aspecto melhor nas suas line arts, né? Mas nem só na line art, em outros aspectos do desenho é muito importante você conseguir manter a linha reta, né? Linhas bem sinuosas, para não deixar um desenho tão poluído, né? Ter mais confiança na sua mão na hora de desenhar, para que não fique uma bagunça de traços. Depois disso, logo embaixo, eu tô fazendo um de círculos. O de círculos vai ter um negocinho diferente. Vamos tentar fazer os círculos num único movimento, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nem na mola, separar o ponto inicial e o ponto final. Isso vai meio que fazer o treinamento do movimento. Você vai fazer como se estivesse fazendo o círculo, só que sem encostar a ponta do grafite no papel. Vai fazer isso até você ter confiança e aí você vai de uma vez, com um movimento um pouco mais confiante, começa e termina o círculo. Faz isso um do ladinho do outro, faz vários também. Fiz o círculo tradicional, fiz o mais oval, né, como uma elipse, e você vai treinando isso. Eu tô fazendo de exemplo, então quando vocês forem fazer, façam bastante isso. Agora a gente vai pro meu treino favorito. Nossa, eu adoro esse. Esse exercício que eu tô passando pra vocês, né, vale comentar, eu aprendi muitos deles com o Ricardo Yamaguchi. Vou deixar o canal dele na descrição, que ele é muito bom. Ele sim é um professor, eu estou cuidando de vocês aqui como se fossem colegas de classe, tá? Não quero me ver como uma professora, uma mentora, quero me passar como alguém que tá aprendendo junto com vocês. Então, eu aprendi muitos exercícios com ele. Recomendo ir lá que ele tem muitas dicas maravilhosas de desenhos. Mas tá, esse exercício que eu adoro, você vai pegar uma caneta. Eu peguei uma canetinha para poder facilitar a visualização. Vai fazer vários pontinhos na folha. A gente vai fazer meio que um liga os pontos. Então, você vai colocar vários pontinhos na folha. E aí, a partir disso, você vai pegar o seu lápis, ou lapiseira, né? No meu caso, que eu tô usando aí com vocês. E você vai ligar o ponto um no outro, né? Como liga os pontos. E vamos fazer o mesmo que a gente estava fazendo com o círculo. Você vai treinar o movimento sem encostar o grafite no papel, como eu tinha comentado antes. E aí, num único movimento firme, você vai ir de um ponto ao outro. Eu acho que eu estava fazendo como um pouco de pressa esses pontos, mas você tenta ir com calma, vai devagar, foca no ponto que você está indo em direção, tá? Não faz muito devagar, mas também não faz tão rápido, que ir tão rápido você vai ver que eu tentando ir rápido, eu vou errar vários pontos. Vários pontos. Vários. Então, tenta manter o meio termo. Nem tão lento, nem tão rápido, tá? Pra você conseguir ligar os dois pontos. E aí, depois disso, nossa, faz isso com todos os outros. Tenta encher essa folha de linha. Se você achar que tá vazio, vai colocando mais ponto até encher a folha inteira, tá? Tenta fazer umas 2, 3 folhas, faz bastante. Essa aqui eu adoro fazer pra me aquecer também. As coisas que eu tenho passado até agora, as atividades que eu passei até agora, todas eu costumo fazer antes de desenhar, quando eu vou fazer uma sessão mais longa, né? Porque às vezes a gente vai desenhar logo de cara e o desenho fica todo esquisito, e às vezes aquecer a mão antes ajuda muito. Às vezes não, né? Todas as vezes ajuda muito. Beleza, gente? Finaleira aqui já. Vamos fazer 2 linhas paralelas horizontais e 2 linhas paralelas verticais, como eu já tinha deixado pronto aí na folha. E vamos fazer o seguinte, vamos imaginar uma moeda e vê-la, ela mentalmente, de todas as direções, desde ela de perfil, até ela de frente, até de perfil de novo. Vocês vão ver que o meu vai ficar horroroso, mas você vai tentar fazer isso. De forma 2D, no caso, né? Então, você vai fazer uma linha bem, com um círculo bem juntinho. E aí, depois você vai abrindo esse círculo aos poucos, nessa elipse, né? Vai abrindo a elipse aos poucos até virar o círculo. E aí, depois você vai fazer o movimento reverso, né? Do círculo até virar a elipse bem retinha de novo. Isso tanto no vertical quanto no horizontal. Vocês vão ver que eu medi terrivelmente, e aí eu terminei o exercício na outra barrinha, não cometo o mesmo erro que eu. Mas esse aqui é bem simples e vai ajudar muito a gente começar a visualizar as coisas em 3D. Agora a gente vai ver um pouco de planos. Vocês vão ver que eu estou colocando 4 pontos aí na folha, e aí a gente vai fazer o movimento fantasma de novo. Vai ligar um de uma ponta a outra, né, praticando e depois fazendo a linha reta. Então, você vai ligar a linha reta,
para fazer meio que esse quadrado distorcido. E aí, depois disso, a gente vai achar o centro desse quadrado. Aqui no canto eu tô fazendo a representação de um quadrado. Quando você quer achar o meio de uma forma, especialmente de um retângulo, né, de um quadrado, de um paralelepípedo no geral, você vai traçar um X a partir das suas quinas. Então, você vai ligar uma quina na outra, você vai ter o X, o centro é o centro. Aí, dali você vai fazer uma linha vertical, uma linha horizontal, você vai saber bem o meiozinho daquela forma. Então, a gente vai fazer isso nos outros que a gente tá fazendo aqui em meio que perspectiva. Então, você vai pegar esse plano, você vai achar o centro, deixar bonitinho aqui, que depois a gente vai usar isso de novo. Eu fiz mais outros 4 exemplos, você pode fazer mais se quiser, faz bastante aí. E aí isso já liga com o próximo exercício, que também vai ser muito útil quando a gente começar a falar de formas. Isso se vocês gostarem do vídeo, né? Se tiver pelo menos um comentário falando que eu ajudei, eu vou fazer outro vídeo. Então, se alguém quiser que eu fale de formas e consecutivamente sobre os próximos fundamentos, dá um comentário aí, por favor. Mas tá, voltando para cá. Através desses planos, vamos tentar traçar círculos. Ou seja, a gente vai meio que colocar elipses em perspectiva. Então, a gente vai pegar essas pontas e fazer o círculo através deles. Aí você vai ver que fazendo o círculo através desses pontos, ele vai ficar em perspectiva. Olha que mágico. Então, você vai fazer isso com todos, também tentando ir num único movimento. Vai ficar meio torto, mas acontece, faz parte da vida. Nem tudo é perfeito. Então, você vai fazer isso. E com isso, eu acho que eu finalizo os exercícios que eu gostaria de passar, que podem ser bem úteis. Os primeiros que eu passei antes dessa última folha, eu pratico bastante antes de fazer essas sessões, como eu já havia comentado. As depois dessa, elas são um pouco introdutórias para os próximos assuntos, mas elas também são muito importantes. Podem ver que fazia tempo que eu não fazia a do círculo em diversas perspectivas e ficou tudo torto, ficou tudo feio. E é isso. Eu vou ter que fazer muitos círculos também, não é só vocês. Mas é isso, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. Vai ser bem diferente, eu nem faço ideia de como eu vou editar isso, mas vai dar tudo certo. Se vocês verem esse vídeo hoje, se vocês estiverem vendo hoje, é porque deu certo, obviamente. Então, eu espero que tenham gostado. Como eu comentei, se quiserem que eu traga mais exercícios dos próximos fundamentos que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, comentem aí embaixo, por favor. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.